Então eu vou ver todas as possibilidades para ser divisível por 3. Quais as possibilidades? Então aqui, ó, a possibilidade dos algarismos, tá? Para esse quadradinho aqui. Então tá, ó, aqui dá 10, aqui dá 10 também, 20, 23. Então eu tenho 23 mais a soma desses algarismos aqui dá 23, e aqui eu tenho que botar mais esse último algarismo aqui, certo? Então pensa comigo, se eu colocar... Sim? Tipo assim, olha, eu não sei se está certo, mas olha só, na tabuada, o 8 vezes o 3 dá 23. Não dá. Hã? Não dá, 8 vezes 3 não dá 23. Ah, então fui errado. Dá 8 vezes 3 dá 24, tá, Rafa? Tá, Arthur? Então assim, ó, eu tenho que ver múltiplos de 3. Qual é o próximo múltiplo de 3 aqui, ó, depois do 23? É o 24, tá? Quanto é que tu soma aqui? Então, dentro desse quadradinho aqui, tu poderia colocar 1, porque 23 mais 1 dá 24, dá para dividir por 3, certo? Depois é só somando 3, ó, quer ver, ó? 1 mais 3... Eu acertei isso, eu acertei. Tá bem? Muito bem. Ó, tu poderia, para ser divisível por 3, tu pode botar o algarismo 1, ó, porque 23 mais 1 dá 24, dá para dividir por 3. Depois é só ir somando 3, ó. 4, 23 mais 4 dá 27, e 27 dá para dividir por 3 também, tá? Ó, 4 mais 3, 7... Depois 7 mais 3 foge dos algarismos, né? O máximo que tu poderia colocar de algarismo é 9. Então, só olhando divisibilidade por 3, os algarismos que tu pode colocar aqui por último, ó, 1, 4 ou 7. Lembra que eu somei todos os anteriores e fui testando aqui, ó, quem é que eu posso colocar aqui. Tá? Isso aqui é questão típica daquelas questões ali das tarefas, tá? Vai cair alguma coisa desse tipo aqui na tarefa 2, com certeza. Então já te liga nesse tipo de questão, e se tu tiver dúvida, agora é o momento de tu me perguntar, tá? Então eu quero que seja divisível por 3, a soma tem que dar um múltiplo de 3. A soma dos que eu estou enxergando dá 23, eu tenho que completar aqui para dar um múltiplo de 3. Então, 23 mais 1 é 24, é um múltiplo de 3. 23 mais 4 é 27, também é um múltiplo de 3. 23 mais 7, que dá 30, dá para dividir por 3. Então, para ser divisível por 3, só tem 3 possibilidades para esse último algarismo aqui. Ou o número 1, ou o número 4, ou o número 7. Para ser divisível por 4, o que acontece? Penúltimo algarismo, ó, lembra que eu falei? Penúltimo algarismo, 2. Metade do último algarismo tem que ser par também. Metade do último algarismo. Então tá, metade do último algarismo, daí o último algarismo, ó. Então, como o penúltimo algarismo é 2, certo? Eu só posso botar de metade do penúltimo algarismo aqui, ó, só números pares, porque daí os dois ao mesmo tempo vão ser pares. Então, o que eu poderia colocar? Poderia metade de 0, tá? Aqui é um quadradinho que eu coloco, ó. Um quadradinho aqui, ó. Só que dentro desse quadradinho eu tenho que botar um resultado par. Então, se eu coloco 0 aqui, ó, o último algarismo seria 0, tá? Se eu coloco 2 aqui, ó, que é outro par, o último algarismo seria 4, né? Porque daí metade do último algarismo... aqui eu tenho que botar o último algarismo. Só um pouquinho. Eu tenho que fazer assim, ó. Para um pouquinho.
senão vai dar confusão. Porque eu tenho que saber quem é o último algarismo. Ó. O último algarismo é um espaço aqui e a metade do último tem que ser um número par. Quais as possibilidades? Se a metade do último for zero, o último algarismo vai ser zero, porque metade de zero é zero. Se a metade de... Aqui eu tenho que botar um número par para combinar com esse, ó. Se a metade do último algarismo for 2, o último algarismo aqui é 4. Se a metade do último algarismo for o próximo par, é 4, né? Eu só posso botar pares aqui. Então, o último algarismo pode ser 8. Eu até poderia pensar no número 6 aqui, que também é par. Só que o problema do número 6 aqui, ó, de colocar o número 6, que daí o último algarismo seria 12, só que 12 não é algarismo. Os algarismos começam em 0, terminam em 9. 12 não é algarismo. 12 são 2 algarismos. Então, as possibilidades para o último algarismo, 0, 4 ou 8. Certo? Porque daí, se for 0, 4 ou 8, o último algarismo vai ser 0, a metade do último vai ser 0, vai ser 2 ou vai ser 4. Né? E daí, ambos pares, o resultado, todo o número vai dar para dividir por 4. Então, o que a gente tem que pensar é nos últimos algarismos. Ou termina em 0, ou termina em 4, ou termina em 8. Divisível por 3, termina em 1, 4, 7. Tem que acontecer essas duas coisas. É divisível por 3 e é divisível por 4. Tá? E que mais? Não pode ser divisível por 5. Então eu vou só deixar aqui um espaço em branco para a gente ver divisibilidade por 5. Ó, não divisível por 5. Para não ser divisível por 5, quais as possibilidades? Pode ser o 1, o 0 não pode, né? Porque é divisível por 5. Se eu não quero que seja divisível por 5, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, não pode ser o 5, pode ser o 6, pode ser o 7, pode ser o 8 e pode ser o 9, certo? Então, olhando aqui, tem que ser divisível por 3, 1, 4 e 7, tem que ser divisível por 4, 0, 4 e 8 para o último algarismo, e não pode ser divisível por 5. Não divisível por 5 pode ser 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Bom, olhando, se eu for colocar 1 pode? Sim. Para divisibilidade por 3, sim. Para divisibilidade por 4, pode? 1 não pode. Tá? Então vamos testar o 4. Para divisibilidade por 3, pode. Para divisibilidade por 4 pode, e para não ser divisível por 5, pode também. O número 4 é uma possibilidade para os 3 ao mesmo tempo, certo? O último algarismo pode ser 4. Vamos ver, pode ser 7? Sim, para ser divisível por 3, o último algarismo do número pode ser 7. Para ser divisível por 4, o último algarismo pode ser 7? Não tem possibilidade. Para não ser divisível por 5, pode ser 7? Sim. Olha, o 7 fechou a divisibilidade por 3 e divisibilidade por 5. Só não deu divisibilidade por 4. Então, a única possibilidade para os 3 ao mesmo tempo seria o último algarismo ser 4. Tá? Porque daí o número é divisível por 3, o número é divisível por 4 e não é divisível por 5, se o último algarismo for 4. Então essa é a ideia. Olha ali o que o cálculo justifica. Tá? Para sabermos, só deixa eu apagar aqui primeiro. Para sabermos se um número é divisível por 3, precisamos verificar se a soma de todos os algarismos que o compõem é um número divisível por 3, considerando o critério de divisibilidade por 3, certo? Olha o que ele fez, ele
fez a soma de todos os algarismos antes de chegar no valor ali. Então, 8 mais 6, 23, como nós fizemos. O algarismo procurado, o símbolo aqui, né, vai ser aqui. Eu vou colocar ali. Certo? Então, somamos então o resultado encontrado a cada um dos possíveis algarismos. A 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 7, até o 9. Verificando assim quais poderiam completar o número dado. 864.320, bom, resultado em número divisível por 3, somando os resultados de cada um dos possíveis algarismos. Foi o que a gente fez, ó. 23 mais 0 não dá um múltiplo de 3, 23 mais 1 dá um múltiplo de 3. Ó, 23 mais 4 dá um múltiplo de 3 e depois 23 mais 7 também dá um múltiplo de 3. Como é que eu mostrei para vocês então? Depois que tu encontra o primeiro, ó, 23 mais 1 dá 24, como tu quer um múltiplo de 3, é só pegar esse 1 e somar mais 3. Ou seja, 4, 1 mais 3, 4. Depois 4 mais 3, 7, que é o próximo ali, que provavelmente, sim, ele fala ali, ó, 23 mais 7 dá um múltiplo de 4, 23 mais 8 não dá, 23 mais 9 e terminou todos os algarismos. Então 1, 4 e 7, né, para os múltiplos de 3. Para que o número seja divisível por 3, nesse caso a soma dos algarismos deve ser igual a 24, ou a 27 ou a 30. Então excluímos os algarismos, os outros algarismos, ficamos só com o 1, o 4 e o 7. Depois verificamos quais as possibilidades de um número dado ser divisível também por 4. O critério que ele utiliza aqui é diferente do que eu utilizei, né? Para isso basta analisarmos um número formado pelos dois últimos algarismos, né? Então, para ser divisível por 4, 321, o 21 não é divisível por 4. Tá, ele pega ali o 1 dos valores anteriores, né? O 1, 4 e o 7, ó. 321, porque tem que atender múltiplo de 3 e múltiplo de 4, então as possibilidades para o 3 é 1, 4 e 7. Então, ele pega o último algarismo. 21 não dá para dividir por 4. 24 dá para dividir por 4. E a outra possibilidade por 3 é 27. E 27 não dá para dividir por 4 e ele fica apenas com 864.324, que é o número que dá para dividir por 4. Considerando o critério de divisibilidade por 4, ó, ele fala, 21 não dá, 24 dá e 27 dá. Para que o número seja divisível por 5, o último algarismo deve ser 0 ou 5. Nesse caso, essa possibilidade já foi excluída nas análises anteriores. Então, o número 864.324 não é divisível por 5 e é divisível por 3 e por 4 também. Certo? Então, esse tipo de exercício aí entra bastante, tá? Na próxima página ali, o que nós temos? Na página 43, tá? Considere os números a seguir. Descubra quais são divisíveis por 5, por 6 e por 8. Tá bem? Muito bem. Então vai lá. Pode fazer o exercício. Vou dar um tempo para vocês desenvolverem aí. Ok? Mãos à obra. E eu já corrijo com vocês, então, o exercício 8. Vai acabar a aula agora? Como assim, meu? Recém meio-dia e 9. Então, senhor, hoje tu foi no banheiro e ficou 5 milhões de minutos. É, bem rapidinho. Era para tu ter terminado naquele momento. Nossa. Tá. Eu tô gravando, então, eu não estava gravando ali, tá, gente? Então, a gente já viu divisibilidade por 6, né? Divisibilidade por 5, só aqueles que terminam em 0 e 5. Então, esse aqui é divisível por 5, não é divisível por 5, não é divisível por 5, não por 5, sim por 5 e sim por 5, porque termina em 0. Divisibilidade por 6, o número tem que ser par e a soma
tem que ser um múltiplo de 3. Esse aqui é par e a soma deu um múltiplo de 3. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui a soma não deu um múltiplo de 3. 6 mais 8 mais 0 dá 14. 14 não dá um múltiplo de 3. Esse aqui a soma 2 mais 4, 6 é par, né? 24.000 é par. E a soma dá um múltiplo de 3. Dá para dividir por 6. 16.664. A soma não dá um número divisível por 3. A soma dá 23, né? 18 mais 5, 23. 23 não dá para dividir por 3. Então não vai dar para dividir por 6. Os divisíveis por 6, 6.930, 72.048, 4.032 e 24.000. Agora, o que eu quero verificar é quais números são divisíveis por 8. Então, eu quero saber daqueles, se eu dividir esse por 4, por exemplo, quais são divisíveis por 4? E daí eu pego seus resultados e divido por 2. É uma forma de fazer. Bom, olha só, esse aqui não dá por 4, ó, então não vai dar por 8, certo? Esse aqui dá por 4. Esse aqui eu posso testar dividir por 4 e dividir por 2, ou dividir por 8 direto, para saber, tá? Esse aqui, os dois últimos algarismos dá para dividir por 4, tá? Esses aqui, os dois últimos algarismos dá para dividir por 4. Esse aqui, os três últimos algarismos, os dois últimos algarismos dá para dividir por 4 também, tá? E esse aqui, os dois últimos algarismos dá para dividir por 4. Então, uma possibilidade seria dividir por 4 e depois dividir por 2. E eu acho que aqui dá, ó. Eu pego só os últimos dois aqui, sim. Pego os últimos dois algarismos aqui. Deixa eu ver. 104. Os dois últimos algarismos divido por 4. Não dá para fazer assim. Seria bom. Tá? Mas com certeza esse aqui eu descarto. Tá? Então, eu vou pegar os três últimos algarismos. Esse aqui é fácil de verificar. Ó. Os três últimos algarismos dá o número 48, que dá para dividir por 8. Tá? Esse aqui, os três últimos algarismos. Esse algarismo aqui, brincadeira, né? 0. Dá para dividir por 8 também. Está na tabuada do 8. Tá? Aqui, 680. 680. Dá para dividir por 8? Bom, isso aqui dá para dividir por 4, né? Se eu pegar 380, dividir por 2, dá 340, e 340 dá para dividir por 2, 170 dá para dividir por 2 também. Mais fácil pegar 680 e dividir por 8, para saber, né? Bem tranquilo aqui. Pega 68. Quantas vezes? 7 vezes, 8 vezes, 8 vezes dá 64, ó, resta 4 e baixa o 0, 5 vezes. Dá para dividir por 8 também. Tá? Três últimos algarismos dá para dividir por 8. 664, ó, 664. Vamos ver se dá para dividir por 8, 664. Tá? 66, 8 vezes, dá 64, resta 2, baixa o 4, dá 3 vezes, muito bem, dá por 8 também. Então tá, ó. Pega os três últimos algarismos e verifica a divisão por 8, né? Se os três últimos algarismos fechar, então deu bastante números, né? Ó, na divisão por 8. Os múltiplos de 8, então, responde aí, dentre esses números, é os 72.048, tem mais 4.032, 680, 24.000, 16.664, tá? Só não deixa te enganar a questão aqui, ó, porque ele pegou números bem
bem fáceis, né? Em que o terceiro aqui, ó, o terceiro algarismo aqui tu já mata direto se dá para dividir por 8 ou não, porque esse terceiro algarismo aqui é 0, né? Então o número formado com 3 últimos algarismos fica 32, fica fácil de saber se está na tabuada. Aqui também, ó, 32. Esse aqui, ó, já não dá para dividir por 4, é só aplicar o critério de divisibilidade por 4. Se não dá para dividir por 4, não vai dar para dividir por 8, certo? Ó, 80 dá para dividir por 4, então tu vai ter que pegar os 3 últimos algarismos e dividir. A gente dividiu e viu, tá? Os 3 últimos algarismos dá 0, dá para dividir por 8. Aqui eu peguei só o 664 e vi que dá para dividir por 8, todo o número 16.664 dá para dividir por 8, tá? Não é um critério que a gente vai utilizar assim com frequência, tá? Agora ali no exercício 9, esse exercício 9 é puro trabalho braçal, tá? É o que a gente chama de PTB, puro trabalho braçal. Vamos lá. Porque o que tu tem que fazer nesse exercício? Nem precisa pensar muito, né? Lista de todos os números naturais de 0 a 100 que são divisíveis por 2, de 0 a 100. Uma listagem. É contar de 2 em 2, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... fazendo no Excel, acho que isso aqui é melhor. 16, 18, 20, 22... 0 a 100? Sério? Sério isso? 26, 28, 30, 32... 34, 36, 38... reticências, 98, 100, tá? Meu Deus, é tudo isso. Contar de 2 em 2. 0, 2, tá? Botei bastante números aqui, ó, depois botei reticências aqui, 98, 100, tá? Claro, depois no final ele pede ali. E daí, por 3 é a mesma coisa. Contar de 3 em 3, os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, reticências. Vamos ver, 99 menos 3, 96 menos 3, então 93, 96 e o último 99, de 0 a 100, tá? Então começou 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, o último vai ser 99, 2. De 4 em 4, mesma ladaia, né? Vou apagar aqui para vocês. Sério isso? Sério. Tá? Então, mas só que tu vai completar tudo direitinho, porque depois ele pede para tu ver números que aparecem em algumas listagens. Fala aí, Evandro. Não deu espaço. É verdade. Tá? Ó, contar de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 44 e vai até infinito, não. Vamos lá, o último número 96, então o penúltimo 92, 96. Tá? 96 é divisível por 4, né? O penúltimo algarismo 9, metade do último é 3, 9 e 3, ambos são ímpares. 96 dá para dividir por 4, 92 também dá para dividir por 4. Penúltimo algarismo 9, metade do último é 1, 9 e 1, ambos ímpares. Então 92 dá para dividir por 4. Então tu vai fazer a listagem ali, contando de 4 em 4, sabe que o primeiro é 0, o último tem que ser 96. Não, o último tem que ser 100, né? Porque
que é de 0 a 100. Então, ó, 96 mais 4, 100. Tá? Contar de 5 em 5, todo mundo gosta, né? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, reticências, 90, 95 e o último vai ser o 100. Tá? Contar de 6 em 6. Gente, que isso? E aí vocês têm que deixar tudo isso completinho. Tá? Vai escrevendo bem direitinho ali. Contar de 5 em 5. Depois contar de 6 em 6. Porque qual é o objetivo? Depois o último exercício ali é que vai mostrar para ti. Tá? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim por diante. Tá? No par que seja múltiplo de 3 também. Par que seja múltiplo de 3, 96 mais 6 passa do 100. Tá? Esse número é par e dá para dividir por 3. Então o último desse aqui, dos 6, vai ser o 96. 96 dá para dividir por 2? Sim. Dá para dividir por 3 também. Tá? Então tu vai colocar essa sequência no 9. 9 é uma delícia, né? Porque tu vai colocando assim, ó, 0, 9 e a soma dos algarismos sempre tem que dar 9, né? Claro, aqui não, né? Aqui sim, 9. Agora o próximo, 1 mais 8, 2 mais 7, 3 mais 6, 4 mais 5, 5 mais 4, 5 mais 4, 6 mais 3, 7 mais 2, 8 mais 1, 9 mais 0. Tá, e depois daí dá 9, 9, né? E é o último. Aqui eu consegui colocar todos, né? Múltiplos de 9. E é bem legal de colocar, né? 0, 9, 18, 27. É só tu pensar que a soma aqui, tu aumenta daqui para cá tu aumenta 1 e daqui para cá tu diminui, né? Na dezena tu aumenta e na unidade tu diminui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os múltiplos de 9, de 2 algarismo, é uma beleza. E os múltiplos de 10, então? Os de 10 é mais barbada do que mulher de circo. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e... por último é o 100. Daí tu monta ali todos os divisores. Tá? Depois que tu fizer isso, daí tem essas perguntas aqui. Ó. Quais são os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Tá? Então, eles dizem assim, ó, esses números aparecem em outra lista, por que isso acontece? Tá? É bem interessante. Ó. Agora as perguntas... Aqui é que depois que tu fizer toda essa lista aqui, é que tu vai ter que verificar, daí é que tu vai começar a responder. Sim. Quais são os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Tu vai ver que os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo são aqueles que eu já falei para vocês que são divisíveis por 6. Então, o que tem que aparecer nas duas listas ao mesmo tempo, 0, 6, o 12, o 18, né, o 24, e daí tu vai ver que vai dar a mesma lista do 6, tá? Que é divisível, que é par e que a soma dos algarismos dá 3, tá? O critério de divisibilidade por 6. Aqui no item A está falando isso, tá? No item B, daí tu vai responder bem direitinho ali. Na aula que vem a gente vê essa resposta bem direitinho. Quais são os números que são divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo? Tá? Daí aparece no item B por 2 e por 5. Tu vai ter que ir circulando ali
na contagem do 2 e na contagem do 5, que aparece ao mesmo tempo. E daí, mesma pergunta, esses números aparecem em outra lista? Por que isso acontece? Quais são os números que são divisíveis por 9? Tem alguma relação com os números que são divisíveis por 3? Então verifica o da lista do 9 e da lista do 3, vê qual é a relação que existe. Os números que são divisíveis por 4, tem alguma relação com os números que são divisíveis por 2? Qual? Tá? E daí responde para a aula que vem tudo isso que eu vou corrigir com vocês. Resolução 2. Descubra 3 números entre 40 e 60, de modo que o primeiro seja o menor número divisível por 3 e o segundo seja divisível por 10. Então, tu tem algumas possibilidades, números entre 40 e 60, tá? Pensa comigo. Tem uma listagem de números, uma resolução 2, uma listagem de números. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60. Tá? De 40 a 60. É isso que ele está dizendo. O primeiro, são 3 números. O primeiro seja o menor divisível por 3. Então tá, ó. 4 mais 0 dá 4, não dá para dividir por 3. 4 mais 1 dá 5, não dá para dividir por 3. 4 mais 2 dá 6. O menor, 42, pertence a M3, certo? Mas provavelmente tenha algumas coisas, outras coisas aí, certo? Mas o que eu posso verificar? Que 42 é múltiplo de 3. Quem mais que vai ser múltiplo de 3? O 45, o menor dos múltiplos de 3 é 42, certo? O 45, o 48 vai ser múltiplo de 3. Depois, mais 3, 51 é múltiplo de 3. Mais 3, 54 é múltiplo de 3. Mais 3 vai dar 57, é múltiplo de 3. E depois, por último, 60 é múltiplo de 3 também. Então, tu tem vários números ali, né? Começando no 42, indo de 3 em 3, tu tem muitos números divisíveis por 3. Tá? O menor seja um número divisível por 3, o segundo seja divisível por 10. Então, o segundo tem que ser um divisível por 10, o 40 é divisível por 10, o 50 e o 60 é divisível por 10. E o último, o maior número,